tempo para a Maika entrar. Vamos ver se ela já está aqui. Aqui. E já vamos dividir tela com essa mulher linda e inspiradora. Oi! Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem, Maika? Achei que você tinha desistido de mim. Não, na verdade, apareceu que você entrou, aí eu entrei. Só que parece que caiu. Aí eu fiquei esperando você entrar de novo. Eu falei assim, mas será que ela... Sabe assim? Aí eu falei, não, deixa eu ver. Aí tem um monte de bolinha de ao vivo, né? Aí a sua tava lá atrás, Isa. Tá vendo? Por isso, gente, que eu acabei de falar, quanto mais coraçõezinhos vocês enviarem, mais a nossa live vai vindo assim pro início da página, sabia? Olha, eu não sabia disso também. Descobri semana passada, achei o máximo. Então, assim, já já eu vou tirar os comentários daqui, para que vocês possam ver a Maika, né? Como eu faço com todos os entrevistados. Quem tiver dúvida, Legal. coloca aqui no pontinho de interrogação. Mas olha, transbordem amor, mandando esse monte de coraçõezinhos aqui, porque esse assunto é essencial, fundamental para a gente compreender o que é o vitiligo. Maika, então, eu já disse que você é ativista, idealizadora do projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol. E quero então saber de você como é que o vitiligo apareceu na sua vida, né? Porque você não nasceu com o vitiligo. E o que Sim. você vem descobrindo? Como esse trabalho de conscientização maravilhoso que você está fazendo? Como começou? Tá, vamos lá então. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Agradeço imensamente, né, o convite, Isa, e agradeço também todos que estão assistindo. E com certeza é um assunto muito importante, né, que eu tenho levado aí nessa militância, essa causa do vitiligo, que infelizmente, né, Isa, ainda é tão esquecido, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Sim. Bom, enfim. Eu adquiri vitiligo, na verdade, fui diagnosticada com vitiligo aos 22 anos de idade. Então, isso há 20 anos atrás, após um acidente, né? Um acidente que não foi muito grave, porém, eu lesionei algumas partes da minha pele, né? Inclusive aqui, né? Nos pulsos. E na fase da cicatrização, eu percebi que não repigmentava. Aí eu fui, né? Falei, nossa, né? Será que é, né? Mas continuei e tal, vivendo a minha vida normalmente, né? Até que começou a surgir em outras partes, né? Hum. Exemplo, aqui perto da cutícula e começou a sair no rosto. Aí quando Aí, saiu no rosto, aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, nossa, o que será, né? Aí que eu fui buscar o diagnóstico, né? Fui na médica, né? Inclusive, só para abrir um parênteses aqui, eu tinha medo de ter vitiligo, né? Na verdade, porque eu convivia com pessoas com vitiligo e todas essas pessoas, elas eram meio tristes, sabe, Isa? Aí eu falava assim, nossa, eu associei o vitiligo à doença de pessoas tristes, hum. né? Porque eu vi essas pessoas muito fechadas, tristes, carrancudas, sabe? Meio introspectas, né? E tipo, eu falei, gente, eu não quero ser assim. Então eu comecei a ter esse medo, sabe? Até que eu fui na médica, né? E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, pode ser qualquer coisa, menos vitiligo. Pode ser qualquer Dermatologista. coisa, pode ser Você foi na qualquer coisa, menos dermatologista. vitiligo. No dermatologista. Aí eu cheguei lá, tal, ela olhou assim, ela olhou com uma carinha pra mim, né? Ela falou assim, ai, Maica, que dó, meu bem, isso é vitiligo. Aí ela olhou Que assim e adequada. tal, eu lembro que ela escreveu lá, né, no receituário, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, Maica, eu acho que é falta de vitamina, vamos testar essas vitaminas aqui. Então, você toma essas vitaminas, tá? Se daqui 3 meses não resolver, né, você vai voltar, aí a gente tenta outra coisa, outro tratamento. Isa, eu saí de lá desesperada. Eu saí de lá, assim, perdi o Arrasada. rumo da minha vida, né? E eu, na verdade, eu acreditei no que a médica tinha falado, né? Que eu era uma coitada porque eu tinha vitiligo. E a partir daí eu comecei a viver como, de fato, né? Como uma coitada, como uma vítima do vitiligo. Pera lá. Você disse que você convivia com pessoas que
tinham vitiligo e você as via muito tristes. Então você já tinha um Sim, repertório. Você tinha lá na sua caixinha assim, tipo, quem tem vitiligo é uma pessoa triste, sim. né? Essas pessoas eram da sua família ou eram amigos? Eu tive, né, pessoas da minha família. Meu bisavô Tá, tinha vitiligo. O meu tá, pai tem vitiligo também. tá. E aí você desenvolveu após o acidente. Após o acidente. Na verdade, eu tinha a predisposição, Ah, tá. que é algo que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque tem pessoas que ainda acham que vitiligo é transmissível. Ah, Sim, sim. Na verdade, esse é um dos motivos que a gente trabalha tanto com a conscientização, né? Porque ainda existe esse preconceito, né? uhum. Esse paradigma, sabe? E não, o vitiligo não é transmissível. Na verdade, você tem que ter essa predisposição. E aí pode acontecer qualquer coisa, né? São vários fatores, né? Então, no caso, no meu caso, foi um fator emocional, né? Porque eu estava passando por uma situação meio complicada na época, né? Fator genético Isso. também, né? Esse fator da lesão, né, da pele também pode ser um fator. Então, na verdade, existem vários. E é uma doença autoimune. Vitiligo é uma doença autoimune também, né? Então, nesses fatores aí que, no meu caso, desencadeou o vitiligo. Nossa, mãe, quanta coisa aqui que você está me abrindo a mente. Muita coisa. Quando você fala o vitiligo é uma doença autoimune, você entende hoje, já dando assim um passo avante do que outras pessoas ainda vou perguntar outras coisas, mas assim, você acha que o vitiligo estava te protegendo do quê? Ou está te protegendo do quê? Uma doença autoimune é que ela está querendo te proteger, não é? Não, na verdade, é assim, no caso do vitiligo, tá? O melanócito, né, que nós temos a célula do melanócito, que é responsável por produzir a melanina da Menina. nossa pele, ela se autodestrói. Ah, tá. Então, na verdade, uma doença autoimune é uma célula, na verdade, destruindo a outra, né? Tá. Então é totalmente o contrário do que eu falei. Entendi. Então uma célula está destruindo a outra. E quando você fala que o seu avô, o seu pai tinha vitiligo, me ocorre aquilo, você traz uma parte genética e a outra você pode desenvolver. Sim, Isso é como exato. estresse, né? Por exemplo, o estresse, né? Também, Como também. o burnout, por exemplo, né? Quando eu vi essa experiência. Então, eu entendi que alguma coisa veio da minha família, outra coisa foi somada no ambiente, né, de trabalho, aí pronto, deu match, aí aconteceu. Exato. Somatizou, né? É uma doença que somatizou, na verdade. Aí, quando você, bom, começou a descobrir esse universo, né? Não é transmissível. O vitiligo é uma doença? É uma doença. Inclusive, ela está lá classificada no Código Internacional de De Doença como doenças L80. L80. Mas assim, vamos lá. Tem pessoas, né, do nosso universo do vitiligo que fala que não é doença. Não, vitiligo não é doença, eu não tenho doença. Por quê? Porque na verdade não afeta nada além da Da nossa pele? pele, né? Só que assim, se é classificado, então, se tem um CID, então é uma doença. Eu, né, eu defendo que a gente tem que ser realista. É óbvio que é uma doença mais leve. Quando a gente fala doença, assim, é algo muito agressivo, né, Isa? Mas é algo que não é assim tão agressivo por ser só na pele, né? Mas tem pessoas que falam que é uma condição ou que é uma característica, né? Menos doença. Então, eu gosto sempre de frisar isso porque eu acho que a conscientização é isso, né? Você informar com certeza, né? É o correto, né? Informar corretamente. Tá. Bom, eu vou fazer já então essa pergunta. Você recebeu o diagnóstico dessa dermatologista de uma forma muito grosseira, Sim. tá? Então, eu estou dizendo, pelo que você está me dizendo, foi muito grosseira. Como você hoje orientaria médicos e médicas a darem esse diagnóstico? Como você está dizendo, tem gente que fala que é doença, gente que fala É, que como é que se, sim, tipo, na verdade, o que acontece, Isa, é que
Nem todos os médicos estão preparados para receber pessoas com vitiligo, dermatologistas no geral, tá? Existem poucos dermatologistas especialistas em vitiligo, né? Então, eu acho assim, para uma pessoa que tem uma suspeita, de repente, né, de ser vitiligo, de repente estar com vitiligo, né, desencadeou a doença, então tenta procurar um dermatologista especialista em vitiligo. Existe, tá? Existe. Entra em contato comigo que eu falo, tem vários, conheço vários especialistas. Ótimo. E eu acho que é humanizar, sabe, o atendimento, né? A gente precisa, esses médicos precisam entender que eles precisam humanizar, conversar, olha, peraí, vitiligo é uma doença assim, assim, assim. Eu simplesmente não recebi nenhum tipo de orientação. Eu só recebi o diagnóstico de vitiligo, que é vitiligo, né? Então, para mim ficou muito vazio, né? E eu fui procurar na internet, eu fui pesquisar na internet, eu não sabia o que era. Eu falava, vitiligo, tá, eu sei que é uma doença que despigmenta a pele, mas tá, e daí? E daí, né? Aí eu falava assim, eu tô com a doença do Michael Jackson. Porque era referência na época, entendeu? Eu tô com a doença do Michael Jackson. E as pessoas vêm me perguntar, né? Falam assim, nossa, Mike, essa doença é a doença do Michael Jackson, você vai ficar toda branca, sabe? Então tem as pessoas inconvenientes também. Ixi, tem. Mas aí eu te digo assim, não é só com vitiligo, né? É com tudo. Existe muito preconceito, uma desinformação tremenda. Poxa vida. Enfim, eu tô ouvindo aqui você e percebo, né, o que você fala, eu encaixo a milhares de situações. Ontem mesmo falando com o médico, né, que tenta, né, trazer informações sobre a cannabis e por que ela é importante. Nossa, é muita desinformação, compreensão, preconceito. Gente, isso só gera... Só deixa as pessoas mais tristes, porque a gente precisa de acolhimento. Maica, você quando recebeu esse diagnóstico, não teve acolhimento, então? Não tive. O seu pai que já tinha, como é que foi essa conversa, essa troca? Então, na verdade, eu não convivo com o meu pai, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, na verdade, ele mora em outra cidade, então, pra gente foi um pouco complicado falar a respeito, né? Mas, assim, quando ele recebeu, né, o diagnóstico, no caso do meu pai, olha só, ele ficou... Foi assim, meses, sabe? Ele ficou inteirinho despigmentado. Então, o do meu pai já foi muito mais agressivo que o meu. Agressivo. Uau. Tá. Que, no caso, é o vitiligo universal, que é o vitiligo do Michael Jackson, né? Que ele é todo despigmentado. Então, no meu caso, eu tenho o segmentar, o normal, né? Não segmentar, tá? Que é o vitiligo comum, que é o bilateral. Que dá assim? nas duas partes das extremidades, né? Dos dois lados, né? Aqui. Então, isso, aqui, ó, no cotovelo, nos dois pés. Olha. Então, todas as extremidades, né? O do meu pai já é universal, que ele é inteirinho despigmentado. Entendi. Me desculpe, fiz essa pergunta quando você falou assim, meu pai tinha, não sabia que ele morava em outra cidade, mas então eu vou voltar à pergunta. Quando você passou pela dermatologista e ela falou do vitiligo, ela te falou sobre algum tratamento que pode retardar, não sei se isso existe, e o que mais você sentiu falta, além desse acolhimento dela, de uma informação coerente? Sim, há 20 anos atrás nós não tínhamos ainda essas informações que a gente tem hoje, né? Essa facilidade de informação, sabe? Então eu ia pesquisar e eu não via nas redes sociais, não via na mídia, não via nenhum tipo de representatividade, a não ser o Michael Jackson na época, sabe? E na minha família era tudo normal, porque como meu bisavô tinha vitiligo, então a minha família já estava acostumada. Então, para eles, tá bom, você tem vitiligo, então tá. A minha avó me acolheu bastante, a minha avó acolheu muito, sabe? Inclusive, minha avó até às vezes, tadinha, ela falava assim pra mim, Maica, você tá ficando branquinha, não tem problema, porque olha só, essas atrizes, essas famosas, elas pagam pra fazer clareamento na pele, você não, você vai ficar branquinha. Tadinha da minha avó.
Então, minha avó, de alguma forma, ela tentava amenizar a Claro, situação, entendeu? claro, da melhor maneira dela. Exato, exato. Mas assim, só, Isa, mais nada. Não encontrei uma representatividade na época, lá atrás, há 20 anos atrás, nada, nada. E nem tinha Google, né? Nem tinha rede E social. não, tinha o Orkut na época, na Ah, o rede Orkut já social. tinha? Não lembrava Já disso. Não lembrava que o Orkut já tinha tanto tempo. Nossa, mãe. Orkut, gente. tinha. Tá, então já Orkut. tinha Tinha aquelas Orkut. comunidades, né? Tinha aquelas comunidades, né? Aí eu ia pesquisar alguma coisa de vitiligo. Aí tinha, mas sim, eram poucas pessoas. E eram representatividades, assim, que, digamos assim, que elas se expunham mais para buscar cura desesperada, sabe? Que na verdade era o que estava acontecendo comigo. Por quê? A maioria das pessoas, quando elas recebem o diagnóstico de vitiligo, a primeira coisa que elas pensam, lógico, é: tá, e agora? Como eu faço para me livrar disso? Sabe? Uhum. Só que nós sabemos que vitiligo não tem cura. Não tem cura, tem controle. Controle. É como uma doença crônica, né? Que tem controle. Mas cura, a cura mesmo não tem. E o complicado é isso, né? De quando a pessoa recebe esse diagnóstico. Ela quer a cura, ela quer se livrar disso. Por quê? Por causa da nossa sociedade, que na verdade não tem informação, né? É. É totalmente desinformado ainda, como eu falei para você lá atrás, no início, né? Essa questão do vitiligo, se pega, se não pega, né? Se é transmissível. Tem muitas pessoas ainda que acham que vitiligo é transmissível, então elas acabam. A própria pessoa, né, que é diagnosticada, ela acaba se excluindo, sabe? Por medo também do julgamento, daqueles olhares de nojo, né? Que eu já passei por isso. Pessoas que vêm, pergunta mesmo, viu? Mas isso daí não pega, né, Maica? Sabe? Sabe esses comentários inconvenientes? Uhum, uhum, uhum. Então, é tudo isso, é essa abordagem, sabe? Sei. Totalmente totalmente com aquela falta de empatia, enfim, né? Falta de Tudo interesse isso. em procurar saber. Falta de interesse em Sim, procurar saber. Isso é para tudo. Só fazendo um parênteses, quando você fala, o vitiligo não tem cura. O burnout também não tem cura, você tem controle. Né? Porque uma vez em que você chega no pico do exato. estresse máximo, você não. Eu vou ficar agora uma pessoa que não me estressa? Possível. Mas eu posso ser uma pessoa que vai controlar o trabalho para não chegar naquele pico de estresse que dá o apagão. Diabetes também não tem cura, Maica. Exato. Quantas doenças não tem cura? Lúpus, psoríase, entendeu? Sim, Essas doenças, sim. né, autoimunes. Eu tenho hipotiroidismo também. Hipotiroidismo você controla. É. Olha, eu sou madrinha de uma companhia de balé de cegas. Pensa, Olha, pensa as meninas cegas dançando. É emocionante. Depois eu te faço um convite no direct, quando elas voltarem a se apresentar, você vai lá. E nossa, uma coisa que, maravilhoso. um trabalho de conscientização que a gente procura fazer na abertura de todos os espetáculos. Gente, a cegueira, ela pode ser genética, ela pode nascer, a pessoa pode nascer cega, ou ela pode adquirir em N Sim, circunstâncias, né? E sim, qualquer tipo de limitação. Então a gente tem que olhar com muita humildade e muito coração e mente abertos para buscar a informação. Porque não adianta eu olhar para algo que eu não conheço e falar assim, nossa, né? Tipo, ai, eu não tenho. Porque isso pode ser desenvolvido por N razões, certo? sim, com certeza. Alguém pode nascer com vitiligo, Marca? Pode nascer sim. Inclusive, esses dias eu fiz até uma live com um especialista em vitiligo e ele me falou, eu também perguntei, né, para ele se ele já viu casos, né, de criança, né, que nasce com vitiligo. Bebê. Sim, 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 tem, ele já viu já. Ô, Maica, agora, olha, tem meia hora da nossa conversa, que é bom passar rápido, viu, gente? Eu queria entender, você hoje, bom, você é uma mulher linda, e você está falando aqui naturalmente e tal, e chacoalha cabelo e tal, tá linda, tá Por dentro o linda. coração tá assim, ó. Não, tá nada, gente. O mais difícil você faz todo dia, que é conscientizar essa turma, gente. Mas olha, quando você
mudou a chave? Porque quando você teve o diagnóstico, você tinha 22 anos. Sim. Que é uma fase que a gente está tentando, né, se conhecer, se firmar no trabalho. Enfim, a gente mal se conhece. Então, eu acho que é uma fase assim que a gente está vivendo um turbilhão de emoções. Como é que foi dos 22 até agora, aos 42? Quando você virou a chave e falou assim, pera lá, eu sou a Maica, independente, né, da despigmentação da minha pele, eu tenho valor, porque você viveu um período de Sim, na verdade falta de foi amor assim, próprio, aquela. podemos chamar Sim, assim? com certeza, né? Minha autoestima sempre foi muito baixa, né? Autoestima. Minha autoestima foi muito baixa, sempre muito baixa, sabe? Desde a infância, eu convivi com um padrasto que me rejeitava, sabe? Assim, que me excluía mesmo de tudo. Então, eu fui crescendo com esse sentimento já de rejeição, entendeu? Então, era sempre assim, sempre querendo, eu tinha necessidade, né, que as pessoas me aceitassem. Essa necessidade que as pessoas me aceitassem, né? E quando o vitiligo, e quando eu fui diagnosticada e quando desencadeou o vitiligo, eu falei, pronto, agora ninguém vai mais me querer mesmo. Sabe assim? Eu falei, agora a sentença de que eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida, Uau! sabe? Que ninguém ia se Aí, interessar pra te conhecer, pra namorar, você diz? a primeira coisa que eu falei assim, ixi, agora eu nunca mais vou arrumar namorado na minha vida, né? A primeira coisa que eu Mudou, viu, pensei. gente? Depois dá uma olhada lá no Insta dela que você vai ver. Aí, Isa, olha só, aos 22 anos, né, eu fui diagnosticada. Aí, depois, então, assim, eu passei por esse processo que eu não me aceitava, que eu não aceitava o vitiligo, né, eu me renegava, na verdade, né. Então, a única coisa que eu queria era me livrar do vitiligo. Então, esses foram os primeiros 10 anos, tá? Aí, eu vi uma entrevista de uma maravilhosa musa, minha musa inspiradora, Luísa Brunet, né? Numa revista, né? Assim, é engraçado que quando a gente tem vitiligo, a gente sempre identifica de longe quem tem. E Uhum. nessa revista que ela deu a entrevista, ela tava lá na capa, sem Photoshop. E tava lá, Luísa Brunet tal, sem Photoshop, lá, lá, lá. Eu olhei assim, ela tava com uma sandália, eu falei, gente, mas esse pé parece que tá meio branco, sei lá, tá uma coisa estranha, né? Aí eu fui ver, né? Fui folhear. Aí eu vi lá, vitiligo. Sabe quando você olha assim, você foi vitiligo? Eu falei, não. Eu olhei direito, falei, ai, gente, é isso mesmo, ela tem vitiligo, cara. Sabe assim, fiquei assim, né? Surpresa. Aí eu vi na entrevista que ela contou de um fato que ela encontrou com uma pessoa, né, uma mulher, num restaurante, e essa mulher abordou ela e falou assim, nossa, você, Luísa Brunet, tem vitiligo? Ela falou, eu tenho, né? Ela chamou essa mulher para conversar, para sentar com ela, para almoçar, né? E eu acho muito linda essa história. E ela falou para essa moça, né? Ela falou assim, se Deus nos marcou, por algum motivo foi. E a partir dessa mensagem, eu comecei a buscar o motivo pelo qual Deus havia me marcado. Aí eu comecei a falar assim, poxa, aí eu comecei a mudar a minha pergunta para Deus, né? Antes eu perguntava, mas por que eu? Por que comigo? Né? Por quê? Aí eu comecei a falar assim, perguntar para Deus, Deus, por qual motivo então? Me mostra. Qual é esse motivo, né? Que o Senhor me marcou. Uhum. E aí eu fui. Aí esses últimos 10 anos que eu falo, né? Depois da entrevista da Luísa Brunet, eu comecei a buscar esse propósito, sabe? E aí, há 3 anos atrás, só que ainda usando maquiagem, né? É tudo um processo. Deixa eu só te Não fazer é uma de uma hora pergunta. para outra. É, isso que eu quero saber com você brevemente. Quando você teve o diagnóstico aos 22 anos, você tinha manchinhas aqui. A pele começou a despigmentar aqui no pulso. Sim. E aí elas começaram a aumentar muito rápido ou foi assim pouco a pouco? Foi pouco a pouco, porém, quando surgiu no rosto, eu fiquei Tá, desesperada e só usava isso, maquiagem. tá. Não saía mais sem maquiagem.
né? Era isso que eu queria Quando saber, se você começou, tentava... sim, com certeza, me camuflava, usava só manga comprida. Chegou uma época que eu comecei a usar muita manga comprida, um calor de quase 40 graus. Eu tava lá com uma camisa de manga comprida para tentar esconder, né? E ainda as pessoas me perguntavam: nossa, mas você não tá com calor, Maica? Não, tá tudo sob controle. Mas por dentro tava assando. Mas o importante era não aparecer as manchinhas, né? Enfim. Aí, esse processo da gestação até a minha nova identidade, depois que eu li a entrevista da Luísa Brunet, eu comecei a buscar esse propósito, né? Aí, há 3 anos atrás, eu sofri um assédio no trabalho, né? Aquelas migas que tem aqueles probleminhas pessoais, né? Que Uhum. ao invés de resolver, na verdade, preferem expor nas redes sociais, enfim. E essas meninas, elas, né? Uma delas, na verdade, ela fez uma postagem na rede social dela e usou o vitiligo para tentar me atingir. Então, na hora, assim, que eu vi, que me mandaram um print, ai, Michael, ó, sacanagem que fizeram, tal, né? Aí eu vi, assim, na hora eu fiquei, assim, Muito surpresa, eu mal. fiquei fiquei muito chateada. Só que aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, chega. Falei, basta. Por quê? Porque até então eu me colocava como uma coitada, eu deixava, eu permitia com que as pessoas fizessem o que elas quisessem comigo. Eu não era protagonista da minha vida, na verdade eu deixava com que o vitiligo fosse, sabe? Uhum. Aí eu falei, basta, chega. Aí eu fiz um desabafo nas redes sociais. E através desse desabafo, algumas pessoas, lógico, começaram a se identificar, amigos, né? Maica, olha, eu conheço fulano de tal, tem vitiligo, conversa com ele, assim, eu conversar, sabe assim, você fica meio assim, né? Não, porque você fez esse desabafo, achei muito interessante. Por que você não inicia com um projeto? Aí eu falei, tá bom, vamos ver, né? Só que aí uma coisa que me marcou muito foi que eu comecei a ver que pessoas, elas começaram a me mandar mensagem, falar assim para mim, nossa, Maica, o que eu faço agora? Eu quero me matar, porque eu fui diagnosticada com vitiligo. Sabe assim, mensagens pesadas mesmo, sabe, Isa? Mensagens Sim. pesadas. Aí eu falei, meu Deus, então vamos lá. Aí eu comecei com um projeto, né? Comecei com Facebook, né? Iniciei mesmo com uma página no Facebook. E depois de um tempinho, em 2018, aí eu já estava recebendo vários depoimentos, a gente fazia uma troca, né? Porque eu acho que isso é muito importante também, Super. você ter essas pessoas, né, para trocar essas Grupo experiências, de né? apoio a tudo. Exato, é o grupo de pertencimento, né, Isa? É um Sim. grupo de pertencimento, né? Isso é muito importante. Sim. E o que eu não via tanto na época nas redes sociais, né? Voltados para o vitiligo. Aí a Rede Record entrou em contato comigo em 2018. Até achei que fosse assim meio. Falei, não, tem gente querendo fazer pegadinha comigo, né? Mandaram uma mensagem, falaram assim, ai, Maica, a gente viu sua página aqui, né? Achamos legal, a gente vai fazer uma série, né? De reportagens chamada Beleza Fora do Padrão, e eu queria que você participasse. Na hora eu falei assim, estão querendo tirar uma com a minha cara, né? Só que daí meu marido falou assim, não, veja o que vai dar, né? E não é que era verdade mesmo? Daí a gente acabou fazendo, né, essa reportagem, tal, a entrevista passou na Record, essa entrevista, e acho que foi 5 minutos, assim. Isa, choveu de mensagem, mas assim, muitas mensagens, sabe? Uns agradecendo, outros parabenizando, outros falando que se identificaram, enfim, eu comecei a sentir o peso da responsabilidade. É. Mas ainda eu fiquei com aquela dúvida, mas será mesmo? Daí um dia eu falei, não, peraí. Aí eu falei, Deus, é isso mesmo? E me mostra. Porque você fica meio naquela, né? Será que isso é vaidade? É ego? Né?
Enfim, aí veio uma mensagem pra mim, Isa, e falava assim, Maica, foi bem assim, tipo, eu falei com Deus, né? E veio essa mensagem, tipo, meia hora depois. Maica, olha, eu queria te agradecer por esse projeto que tá me ajudando bastante. Faz 15 anos que eu não uso uma saia, que eu não usava um shorts. Eu vivia de calça. Desde que eu fui diagnosticada com vitiligo, só usava calça. Aí, nesse final de semana, ela falou assim, nesse final de semana, eu usei uma saia. E, na verdade, essa saia foi um presente que eu dei pro meu filho no dia do aniversário dele, na festa de aniversário dele. Então, eu queria te agradecer, né? E queria dizer também para você, queria te pedir, Maica, por favor, não pare. Continue. A Nossa, gente precisa de você. é isso. Aí eu falei, cara, Deus, é É, isso. é, Aí sim que eu senti a responsabilidade desse projeto. sim. Só que aí, Isa, o tempo foi passando e eu comecei a ficar incomodada. Aí eu comecei a falar assim, só rede social, entendeu? Uhum. Aí que eu fui atrás do vereador, de um vereador aqui na cidade, para a gente tentar fazer algum evento aqui na cidade. Porque até então eu achava que era só eu que tinha vitiligo aqui, né? Qual cidade você está falando? Piracicaba. Piracicaba, gente. Ah, Eu moro em Piracicaba, né? Estado de São Paulo. sim. Daí que eu fui atrás do vereador e tal, nananana. Aí ele me surpreendeu. Ele falou assim, Maica, que tal a gente, de repente, aí criar um projeto de lei, alguma coisa assim, para a gente ter mais força, né? Fantástico. Para esses eventos e tal aqui no município. E aqui em Piracicaba a gente nunca teve nenhum tipo de evento voltado para o vitiligo. Aliás, a gente tem conscientização de tudo, né? Menos do vitiligo. Isso também me incomodava muito. Aí que a gente conquistou aí essa lei, né? Da primeira lei de conscientização sobre o vitiligo do Brasil, na verdade. Parabéns. Parabéns. E Tem a alguma partir data? Tem daí, alguma data? O que que vocês fazem? na verdade, assim, ó, dia 25 de junho é o Dia Mundial da Conscientização do Vitiligo, né? Dia 25 de junho. Isso desde 2011, tá? 2010, Michael Jackson faleceu, né? E 2011 que foi feito, né, realizado o primeiro evento voltado para a conscientização do vitiligo lá nos Estados Unidos. E aí, também, né, dando alusão aí à morte do Michael Jackson, porque ele era muito injustiçado, digamos assim, né? Porque uns falavam que ele era racista, não aceitava a própria cor e tal. Aí foi comprovado na autópsia dele que ele tinha mesmo vitiligo, né? Então, acho que foi uma forma também de homenagear, sabe? Então, aí, o dia 25 de junho, agora, né, desde 2011, é o Dia Mundial da Mundial. Conscientização. E aí a gente fez aqui, né? A gente sancionou essa lei aqui em Piracicaba e tá assim, várias outras cidades se inspirando, inclusive recentemente eu também fui mentora da lei aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é aqui pertinho também, né? E várias outras pessoas, vários outros municípios aí entrando em contato. Maica, como é isso? Vamos lá e tal, sabe? Se sensibilizando também, né? Porque a gente Claro. precisa disso, Isa. A gente precisa para a Sim. gente combater o preconceito, né? Sim. É, informação. Informação e pessoas É, como você que vão, então, deixar o lugar da vítima para o lugar do protagonismo de verdade. Isso não é blá blá blá, é fato. sim, Ô, Marca, você quando teve o diagnóstico, você achou, não vou conhecer ninguém. E depois você sim. conheceu, Ah, né? depois eu conheci. Pronto. Então, gente, então, primeiro tabu, derrubado, né? Não vou conhecer ninguém, Sim, conheceu. É, não vou poder ter uma vida como as outras pessoas têm. Teve, com mas com o uso de certeza. muita maquiagem. No começo, sim, com muita maquiagem e tal, me escondendo, né? E de repente eu comecei a me ver assim, sem maquiagem. Eu falei assim, gente,
né? Não faz sentido, sabe? É lógico que antes eu era escrava da maquiagem, Já tá? foi Eu era escrava da maquiagem. escrava da maquiagem. Hoje não, hoje eu sei a motivação que me faz usar uma maquiagem, entendeu? Se eu Sim, quiser usar uma maquiagem, eu sou livre para usar uma maquiagem. Eu sou, poxa, eu sou super vaidosa, adoro, entendeu? E se de repente eu vou para uma festa que eu quero camuflar minhas manchas, ok, sabe? Mas isso não me prende mais, tá, entendeu? O dia que tá. eu quero usar uma maquiagem igual hoje, eu tô usando um batom, um blushzinho, sabe? Um rímel, ok também, sem problema, sabe? Sim, Então a sim, gente é livre de escolhas, né, Isa? E a gente não pode total, esquecer disso. total. Eu tô falando assim, por cada tabu que você foi tendo, foi derrubado, né? Então, a Sim, maquiagem também, você vivia um momento escrava da maquiagem, e quando você se deu conta do seu potencial, da sua potência, aí a maquiagem também já perdeu o espaço. Quando você sofreu assédio na sua empresa, que fizeram uma piada e aquele foi a virada, você ainda usava muita maquiagem ou já usava sim. menos? Não, eu Ah, usava. Eu tá. usava. Inclusive, tiravam sarro de mim também por causa da maquiagem, sabe? Então, assim, eu era a causadora lá da risada das pessoas. E essas pessoas que fizeram isso com você ainda convivem com você? Sim. Tá, tá. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de eu entrar aqui nesse detalhe, depois a gente fala no Não. privado. Mas deixa eu te fazer então uma pergunta. É, você chegou a viver algum momento que você, na verdade, você evitou viver alguma situação por conta do vitiligo? Que Com você mesmo se certeza. fechou? Você que se fechava? Sim, sim, perdi várias oportunidades. Não ir em piscina, não ir em praia. Fiquei muito tempo, sabe? Quando eu via, né, que, vamos supor, eu era convidada para algum evento que eu percebesse que o vitiligo ia ser, assim, muito exposto. Eu não ia, né? Porque eu não queria, de fato, assim, que as pessoas viessem me perguntar, sabe? Para Tá. mim, me incomodava, entendeu? Falar sobre o assunto. Hoje não, hoje tudo mudou. Eu vou e quem quiser perguntar, pode perguntar, gente. Eu adoro, sabe? Eu amo falar sobre isso. Eu queria te perguntar justamente isso. O que que você gostaria que te perguntassem? Ou o que você gostaria que fizessem? Vou dar um exemplo. Por Uhum. conta da Associação das Bailarinas Cegas, eu aprendi muita coisa com elas. E uma delas é que você, quando encontrar um cego, tá, gente? É cego mesmo que fala, ou uma pessoa com baixa visão que está usando bengala, ao invés de já chegar pegando na pessoa, no braço, né, tipo, para ajudar a atravessar a rua, você tem que perguntar antes, né? Você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar? E não é já chegar pegando na pessoa. Isso é respeito, né? Sim, Então, o sim. que que você gostaria que te perguntassem? Ou o que você gostaria que fizessem com o vitiligo? Eu acho assim que o pior é esse olhar mesmo de nojo, esse olhar mesmo meio de repulsa, né? Que muitas vezes a gente recebe, sabe? A gente percebe nas pessoas, entendeu? Então eu acredito assim, ó, primeiro a conscientização, lógico, mas aí a pessoa não precisa vir também, né? Ai, viu, Michael? Ai, moça, olha só, eu vi que você tem umas manchas assim, sabe? Olha, eu tenho um remedinho, ou eu conheço um cara lá um lugar que vende um remedinho que vai te ajudar a se livrar disso, entendeu? Então tem muitas abordagens assim. Eu acho que só de você perguntar, sabe? Olha, eu reparei que você tem essa repigmentação na sua pele e tal, né? Eu acho que para mim é normal, entendeu? Para mim é normal, Isa. Tá. Pergunta, sabe? Olha, eu reparei que você tem essa despigmentação, essas manchas mesmo, sei lá, pode falar para mim, não tem problema. O importante é conscientizar, é informar, Perfeito. sabe? Perfeito. Do que você ficar com esse olhando, sabe? Tipo, né? Então vem e pergunta. Pronto, simples Tá. assim. Tá. Nesse movimento da comunicação, quanto mais nos juntamos, melhor ficamos. Você comentou da Leusa Brunet agora há pouco, né? Sim. Como é que foi, como é que vocês se conheceram, como é que foi, como vocês seguem juntas e como é que está esse movimento, então, do Meu Lugar ao Sol?
Sim, então, Luísa Brunet, ela sempre foi muito receptiva, né? Ela, nossa, inclusive ela também tem, né, a causa dela, que ela luta, né, em favor das mulheres aí que foram vítimas de violência doméstica, e isso eu acho bem bacana, né? Mas assim, quando eu falo sobre o vitiligo com ela, quando eu falei, quando eu, né, eu apresentei até o projeto para ela, nossa, ela ficou maravilhada, tudo e se colocou à disposição sempre, né? E aí eu convidei ela para fazer uma live comigo, né? No nosso circuito de lives aqui, Minha História de Superação. Perfeito. E para mim foi a realização de um sonho, né, Isa? Falar com ela, assim. Então, atualmente é pelas redes sociais mesmo, né? Mas é lógico que um dia eu sonho em conhecer ela pessoalmente, sabe? Assim, mas ela tem abraçado a causa, sim, com certeza, com certeza. Quanto mais pessoas, melhor ficamos e mais a informação vai ser A compartilhada. representatividade é muito importante, né? Eu percebo que na mídia ainda a gente precisa ainda dessa representatividade, sabe, Isa? E muitas pessoas não dão esse espaço, sabe? No dia mesmo do vitiligo, no dia 25, eu estava esperando alguns programas chaves aí, sabe? Na televisão, Uhum, falar a uhum. respeito. Mas ninguém toca no assunto, ninguém fala nada, entendeu? Aí a gente é chato, começa a mandar mensagem, viu? Você não vai falar, viu? Sabe? Poxa, temos o nosso dia também. A gente precisa conscientizar a sociedade, mas assim, não tem esse espaço ainda. A gente precisa lutar muito ainda para conquistar esse nosso lugar ao sol. Claro, não. O nome é muito fofo e faz todo sentido. Agora, eu te entendo porque é a mesma coisa do burnout. Você começa a falar, parece que está falando grego, né? Aí vem números, vem dados, quarta onda, pós-Covid, as pessoas falam, oi? Enfim, então vamos juntas. Ano que vem tenho certeza que essa data do dia 25 de junho vai ser muito diferente, né? Porque é isso, quanto mais a gente dá a cara a tapa, né? Sim. Mais espaço vamos vencendo. E Bom, virou, e então, virou, virou motivo da minha, assim, virou o propósito mesmo e a é, razão da minha vida, viu? A causa do vitiligo, muitas palestras, eventos, sabe? Rodas de conversa, que é muito importante, né? A pessoa se sentir representada. Então, é muito importante, sabe, Isa, esse sim. acolhimento. E é isso que o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol tem feito, sabe? O que E quero você fazer muito mais. é, é isso mesmo. Quanto mais pessoas, mais informação, mais compreensão. Bom, Marca, eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, né? Que bom que a gente se encontrou. Tem uma frase que eu gosto muito, que está no livro Caibalion, recomendo para quem é um conhecimento de mais de 6.000 anos, que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, quando você me procurou, eu tive olhos para ver a mensagem, eu tive condições também de ver, porque imagina, todos nós estamos vendo nesse mundo express com um monte de informação, então que bom que eu te vi, que bom que eu pude te ouvir. E eu convivo com muitas pessoas que têm vitiligo. E para mim isso é tão normal que assim, nem deveria ser tema de conversa, porque, gente, isso é normal. Sim. Mas eu também entendo outras coisas que são normais e que são tratadas como anormais. E é curioso que quando você começa, né, a trazer o assunto, te olha como se fosse uma criminosa. Então eu vivo isso na pele por uma outra coisa. Então eu me Sim. coloco no seu lugar, eu entendo o que você viveu, porque quando a gente vive na pele uma situação, Literalmente, né, Isa? você começa a olhar para esse movimento do universo, né, que nos coloca diante dessas situações, dessas bandeiras. Né? Então, a Luísa, por exemplo, eu estive participando de um programa com ela, com a Galisteu e com a promotora de justiça, Gabriela Mansur. E eu ficava olhando assim para ela e falava assim, meu Deus, eu cresci admirando essa mulher. Né? E ela tem uma causa extremamente digna. Então, cada uma de nós está brigando e informando, né, uma coisa específica. Mas, bom, Militando, né, Isa? eu só quis fazer essa conclusão porque você tem meu respeito, tem a minha admiração.
E que bom que a gente se cruzou, sabe? Conte comigo mesmo. Mas antes, temos ainda 10 minutos, eu queria então que você trouxesse qual foi o seu maior aprendizado, né? Do diagnóstico até aqui, e o que você passa nas suas palestras também. Bom, tem uma frase até que eu anotei aqui que eu quero até compartilhar com todos vocês que estão assistindo, tá? Se você estiver suas imperfeições, ninguém mais pode usá-las contra você. E foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu vi aquela postagem, né, que até então, né, eu não vivia bem comigo mesma, principalmente por causa do vitiligo, e de repente tudo aquilo fez com que eu mudasse a minha visão, né, para mim mesma, para o vitiligo e principalmente para minha nova identidade, porque na verdade a minha despigmentação é a minha nova identidade. E eu tenho que respeitar a minha nova identidade, né? Então é isso que eu transmito, é isso que eu passo para as pessoas. Comecem a se enxergar, né, e comecem a amar a sua nova identidade, assim como o pilar do projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol, né, que é a aceitação, o amor próprio, a conscientização e principalmente, Isa, é o permita-se também, né? Permita-se ser amada, permita-se, sabe, ter as oportunidades que a vida te dá, entendeu? Sentir essas oportunidades, abraçar essas oportunidades, mesmo tendo vitiligo, né? E é isso que eu passo para essas pessoas, é elas terem essa coragem, né? E esse empoderamento de ir e conquistar, sim, o seu lugar ao sol. Não se escondam, gente, vão atrás dos seus objetivos, busquem, né, conquistar o seu lugar ao sol. É isso. Eu vejo, né, pela sua própria página, né, quantas fotos, quantas lives interessantes, que trabalho maravilhoso você faz. Se eu pudesse deixar aqui um recado, né, a despigmentação da pele, a cor da pele, não muda quem você é. Né? O seu caráter, os seus valores. E eu entendo também o tamanho do preconceito, porque a gente vive neste planetinha, né, em que há um ideal de beleza que não é normal, faz muita gente pirar. Faz muita gente se sentir fora do grupo, eu não faço parte desse grupo. Que bom, porque depois que cai a ficha, você vai agradecer por não fazer parte de certos grupos, né, Maia? Sim, exato. Exatamente. Então, é bem isso. Eu entendo, diante de todo esse cenário, a Diana Garbin fala muito isso, né? A jornalista, ela até agora acabou de publicar o segundo livro, ela teve um transtorno alimentar tremendo, ela fala assim, gente, a gente vive na sociedade do espetáculo, da perfeição, de que todo mundo tá ali, né? Caras e bocas e tal. A vida real não é essa. Então a gente não pode desmerecer ninguém, e quem está vivendo alguma situação que possa parecer assim um assado, não tem nada disso, né, Maica? Ainda bem que você está levantando essa bandeira. Imagina que você começou esse trabalho há 3 anos. Sim. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Olha, muitas. muitas. Você fala assim com vitiligo, né? Essas pessoas que eu alcancei, assim, muitas, milhares. Hoje nós estamos, hoje no Instagram tá com quase 9 mil seguidores agora, né? E no Facebook também, mais ou menos, são quase 20 mil pessoas já, sabe, assim, engajados mesmo, pessoas que participam, né? Que, sabe, é uma troca, é sensacional, Isa. Eu recomendo que todos que estão aqui e que depois ainda vão assistir essa live, se você me permitir, eu deixo ela salva no YouTube. Com certeza. Vitiligo.meu lugar ao sol. Tem alguma outra rede de apoio que você quer divulgar? Olha, por enquanto, né, com a pandemia, nós estamos aí firmes no projeto nas redes sociais mesmo, Instagram, Facebook. Tenho também algumas matérias lá
postadas no YouTube, né? Ótimo. E lógico que terminando nessa pandemia aí, nós já estamos planejando eventos fora, né? Encontros com pessoas com vitiligo, até mesmo também uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui, se alguma empresa também quiser palestras de conscientização para a CIPAT, que é muito importante para justamente a gente evitar esse tipo de assédio moral dentro da empresa. Acho que é muito importante também. Então, pode entrar em contato, que eu faço esse trabalho de conscientização também e empoderamento também, né? Empoderamento, autoestima, enfim, a gente vai trabalhando aí que todos esses pilares que o projeto que é a intenção mesmo, né, do projeto. Sim, sim. Eu tenho 4 minutos, Marca, e aí é o seguinte. Olha só essa pergunta. Gordilho Silvia, eu tenho vitiligo e só descobri depois de muitos erros. E foi tão rápido que em 6 meses eu fiquei muito branquinha, tá? O restante aqui Ah, tá. da... Veio depois de um grande estresse. E aí eu queria te perguntar o seguinte, deixa eu ver se tem aqui. Aí ela diz, não tive mais problemas porque assumi. Aqui o restante da pergunta, do comentário. Obrigada pela participação, Gordilho Silvia. Dá tempo, Maica, de você nos explicar, porque vieram 2 perguntas dessa pelo meu direct. Se o vitiligo tem fundo emocional. Sim, um dos fatores são, né, o emocional. Um dos fatores é o fator emocional. E é o principal, na verdade, viu, Isa? Tô aqui. É o principal, na verdade, porque todos os depoimentos que eu recebo, todos começam assim. Depois que eu passei por algum motivo, alguma situação de trauma, desencadeou o vitiligo. Então, é assim, é o principal fator, é o emocional. E aí depois a gente vai trabalhando esse emocional com as terapias. Sim, o autoconhecimento que é muito importante. O autoconhecimento também eu bato muito nessa tecla, né? Que é aí que a gente consegue a respeitar os nossos limites também, né, Isa? Sim, sim, sim. Né? E Síndrome de burnout também, ela. total, não. Total, né? Aí é outra live, né? Outra live. Eu falo sobre isso todos os dias. É o autoconhecimento, até porque você não tem autoestima se você não se conhece. Você não tem como você falou, empoderamento. Não existe empoderamento sem autoconhecimento, né? Exato. E que bom que você assumiu a sua nova identidade e está respeitando ela. Você é exemplo para muita gente, Maica. Ah, Obrigado. Isa, obrigada. Eu que agradeço imensamente. Ficou à disposição o Projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol, tá aqui. Tá à disposição também, que você precisar, de repente uma parceria, alguma coisa aí pra gente conscientizar esse povo, essa sociedade. Não é? Eu tô aqui. Obrigada, Marca. Obrigada mais uma vez. Você nos ensinou que o vitiligo não é transmissível, é uma doença autoimune, ela está vinculada às emoções, mas que você pode viver uma vida que vale a pena ser vivida com a despigmentação ou não. Você pode assumir a sua nova identidade, se amando, se conhecendo e vivendo uma vida coerente, que você Sim, veja sentido nela, não é? com certeza. Que bom. Lindeza, então me despeço de você antes que o Instagram derrube aqui a nossa entrevista e conte comigo, tá? Vamos juntas. Obrigada. Um beijo grande. Beijo. Beijão. Até breve. Obrigada também para todos que estiveram conosco. Eu recomendo então mais uma vez, sigam a Maica, vitiligo.meu lugar ao sol. Você sabe que as palavras são sementes. E se fez sentido o que nós dissemos, se elas estão reverberando no seu coração e se essas sementes estão florescendo, nos ajude então a deixar esse mundo mais florido, semeando outras sementes, compartilhando essa informação. A live ficará salva lá no YouTube, meu canal Isabela Camargo Real, e eu continuo aqui firme e forte trazendo assuntos que, se são importantes para mim, também podem ser importantes para vocês. Amanhã eu volto com a doutora Thaís Guerreiro para falar sobre autocuidado. Olha só, se autocuidado é vaidade, né? Se cuidar da pele é vaidade ou não é, ou qual o problema disso, se não tem problema nenhum. Então amanhã eu te encontro às 8h30 aqui. Boa noite. Até mais.